no nosso YouTube depois, né? Então, gente, uma boa noite a todos. É com grande alegria que a gente inicia este evento de hoje, né? Para a gente bater realmente, a gente chama de Unifamília, mas de fato é para bater um papo sobre esse nosso momento, né? Esse momento que a gente tá vivendo, né? Para a gente poder conversar e entender também o lado que vocês estão vivendo, né? Vocês, alunos, os pais, o que está passando realmente neste momento, né? Então, para isso, hoje a gente conta com a presença da Simone Oliani, que já está aqui conosco. Vocês já puderam ouvir um pouco do que ela tem a falar, né? Vai trazer mais ainda conteúdo para nós aqui. E a Raquel, o Edmilson, a Rosinha, toda a nossa equipe aqui que está ao lado de vocês o tempo todo, né? Então, para começar, eu queria que a Raquel falasse um pouco. Uma boa noite a todos. E, Raquel, fique à vontade aí para falar um pouco sobre o que você vê desse momento, a importância desse momento e o que a gente pode tirar realmente desse momento aí. Boa noite. Boa noite a todos. Um agradecimento especial à Simone, que novamente está aqui conosco. O Pedro depois faz aí a apresentação oficial. Ao Edmilson, à Rosinha, ao Pedro e, em especial, aos nossos alunos e familiares que estão aqui conosco nessa noite. Nós perguntamos aos pais da terceira série se gostariam desse momento com uma profissional, para tirarem algumas dúvidas, porque vestibular é a família toda que se envolve, né? Não é só o aluno, não é só a escola, mas todo mundo em volta, até irmão, né? Porque todo mundo vive aquele momento. E aí o cursinho a mesma coisa. E o terceirão, que eu tive na reunião, eles falaram, a gente gostaria muito. E nós, então, trouxemos aí uma profissional da nossa confiança e que trabalha há anos aí conosco, para essa roda de conversa. Não é um unifamília todo, é tirar dúvida, colocar suas angústias, o que mais preocupa a família, o aluno, e aqui na escola. E melhor do que eu para falar sobre isso, estão aí Edmilson, Rosinha e a Simone. E o Pedro vai ajudando aí, que também não é... Ele é o jovem, está muito ligado aí nos alunos e nos ajuda nesse processo. Um beijo a todos, que seja um momento rico e que a gente realmente atinja a expectativa e a necessidade de cada família, de cada aluno. Boa noite, e eu venho ao finalzinho, eu vou estar ouvindo, mas eu vou estar participando paralelamente de uma outra reunião, tá bom? Beijo enorme, mas eu volto. Obrigado. Então, Raquel, antes de passar para o Edmilson também vai falar um pouco, porque esse momento aqui é mais uma ação que a gente está fazendo, né, que a gente está realizando no momento, mas a gente já faz, né, constantemente ações para dar o suporte realmente aos nossos alunos, né, Edmilson? Então, passo a bola primeiro para você, depois vem a Rosinha também falando um pouco do terceirão. Como que está sendo esse trabalho? Como que está sendo esse dia a dia aí durante a pandemia com os alunos? Por favor, Edmilson, boa noite. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Também gostaria agora, de uma forma até oficial, agradecer a Simone por estar mais uma vez aqui conosco, tá? A Rosinha, né, que estamos aí no dia a dia, a Raquel. E ainda hoje à tarde, quando eu pensava nesse nosso encontro de agora, veio à minha mente a primeira reunião com pais que nós fizemos esse ano, né? Porque apesar de ser cursinho, nós também fazemos reunião com pais. E eu abria a reunião com pais lá em fevereiro, fazendo uma pergunta a eles. E eu perguntei aos pais: o seu filho se dedicou ao estudo ano passado? E a grande maioria, quase a totalidade, levantou a mão dizendo que sim. E aí eu perguntei: se ele se dedicou tanto, então por que ele não passou? Porque nós sabemos que aquele se dedicar, aquele estudar, com certeza é o mais importante. Vamos mensurar: 75%, 3/4 é o estudar. Só que para quem quer, principalmente cursos concorridos, em faculdades concorridas, só o estudar não basta. É o se preparar também fora dos estudos que vai fazer a grande diferença. E é nesse sentido
que a gente vem trabalhando com os nossos alunos. O estudar é fundamental, tudo bem, posso concordar que é o mais importante, mas ele sozinho não vai fazer a sua aprovação no vestibular. Então, são essas outras informações, são essas outras ações que vão fazer a diferença perante ao concorrente dele. E, nesse sentido, é que nós estamos aqui hoje, para poder trazê-los, né, para poder trazer uma pessoa tão experiente, tão competente quanto a Simone, para que ele adquira, além de toda aquela bagagem que a escola fornece da aula, também aquele algo a mais que vai fazer a diferença no seu concorrente. Então, eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser uma noite muito, além de prazerosa, importante para a aprovação nos próximos vestibulares na prova do Enem. Mais uma vez, obrigado, Pedro, e vamos começar. Vamos nessa, Edmilson, muito obrigado, e é exatamente essa a ideia, né? Trazer um algo a mais para somar com os alunos, né, nessa caminhada que a gente sabe que é tão difícil, né? E aí, nisso, eu quero trazer também a Rosinha para participar dessa introdução e falar um pouco disso, do que tem sido feito, esse suporte que tem sido dado. Os alunos sabem muito bem, né, a presença da Rosinha nos grupos, a caminhar lado a lado, né, que a Raquel falou lá no começo, ainda não estava oficialmente gravando aqui a nossa live, ainda não tinha começado, ela pontuou, a parceria escola e famílias está num nível ainda mais alto neste ano de 2020. Rosinha, boa noite, fique à vontade aí para falar um pouco para os alunos sobre isso, como que a gente está trabalhando. Bom, boa noite, Pedro, boa noite, Simone, Edmilson. Aqui conosco está a Jaqueline, está a Carol, que são assistentes de coordenação, né? Aqui do lado está a Kátia, que trabalha diretamente com a Raquel. E esse momento é mais nosso para vocês de acolhimento, né? E também trabalhar essas questões emocionais, é lógico, nós não vamos ter o poder de trabalhar emocionalmente nesse espaço, mas uma reflexão sobre isso. E quando eu sempre falo que quando nós temos muito respeito por vestibulando, porque nós sabemos da luta de vocês. E as mesmas angústias, as mesmas ansiedades que os alunos vivem nesse momento, eu posso dizer para vocês que nós vivemos também. Então, alunos aqui presentes, pais, né, se nós estivermos aqui, se estiverem aqui também, saibam que nós não estamos em lados opostos, né? Nós estamos numa parceria com vocês, estamos juntos, e o que nós mais gostaríamos é de que vocês percebessem realmente que nós caminhamos ao lado de vocês. O caminho vocês farão. Nós não podemos tirar as pedras desse caminho, nem tirar os desafios, nem tirar as frustrações que às vezes vêm, a insatisfação de assim, puxa, eu não estudei tudo o que eu queria hoje, né? Saber que você tem um limite, respeitar esse limite, e é bom que você perceba que você não é um super-homem nem uma super-mulher, porque mostra que você tem coisas a cuidar também, além da questão do estudo. Então, nós falamos muito que é um tripé, né? Que tem a questão emocional, que faz toda a diferença, essa confiança e segurança naquilo que você está fazendo, e você acreditar em você. Isso é muito importante, que é essa energia que vai te mobilizar para o trabalho, né? Porque às vezes se tem muita ansiedade, a gente vai com muita sede ao pote e depois, né, na hora que você mais precisa, você esmorece, porque as suas energias se acabaram num pensamento e não na ação, né? E temos que cuidar do orgânico e temos que cuidar também da técnica. Se você falha na técnica no estudo, é isso que vai pesar mais, né? Se você não cuida da sua mente, do seu corpo, isso que vai pesar mais na hora do vestibular. Da mesma coisa o emocional. Vai pesar no lado que está mais fraco em você. Então, esse é o nosso objetivo. Com a pandemia, é lógico que as rodas de conversa presenciais não puderam ser feitas, né?
Nós esperamos voltar, e se nós voltarmos em rodas pequenas na escola, nós pretendemos fazer esse trabalho para março, né? Isso está na nossa agenda. E o que nós temos feito é tentar acolher vocês através das rodas de conversas, dos titulares, né? Fazendo isso, na escuta vocês, nos WhatsApp, né? Nos atendimentos aí a familiares também. Então, esse é um momento para nós, mais do que somente um momento de reflexão, mas também um momento de nós nos aproximarmos de vocês, tá? De ouvir e de mostrar a vocês que a escola, gente, não é só resultado. Não é? Que nós temos que cuidar também dessas questões emocionais, até para você atingir o que você quer, até para você ter resultado. Então, muitas vezes as pessoas pensam que nós só pensamos em resultado, e não é verdade. Porque para nós, a grande diferença é como você está na escola, não o fato de você ser mais um, mas como você vai lidar com os teus objetivos. Então, acho que eu falei demais, né, Pedro? Só, né, Tranquilo. aqui, então, dizendo aí da minha fala de acolhimento aí a vocês, tá bom? Obrigada. Perfeito, Rosinha. Então, gente, para apresentar a vocês, a Simone ela já fez uma live conosco, estava checando aqui, foi dia 23 de abril, a gente bateu um papo com alguns pais, né, participaram, teve algumas perguntas e a gente pensou em trazer novamente a Simone. A Simone é psicóloga comportamental, tá? E ela é uma pessoa que conhece muito essa área, atende adolescentes, atende jovens como vocês também, pais também, né? Tá nessas duas atuações. E a Simone é uma pessoa que a gente considera muito sensata, muito capaz de colocar esses assuntos. Então, Simone, além de umas boas-vindas, de um agradecimento inicial, eu já quero te deixar a primeira pergunta, que para mim é uma pergunta espinhosa e eu acho que é uma dúvida que está muito na cabeça dos alunos. Então, boa noite, mas antes eu quero já te deixar uma pergunta para você abrir a sua fala já falando sobre isso. Simone, dentro desse contexto geral da pandemia, o que mudou para o vestibulando? A gente sabe que muita coisa mudou, datas, assim, eu que trabalho na comunicação aqui do colégio, um dia a gente anunciava uma data do Enem, no mesmo dia suspendia, mudava. Como que esse vestibulando consegue se manter calmo frente a tantas mudanças e fora, além das mudanças de vestibulares, Enem, etc., as mudanças no dia a dia, né? Não poder estar com os amigos, o terceirão que não tem os trotes no dia a dia aqui, não tem o convívio. Como é que é isso, Simone? Desculpa já te dar uma pergunta bem espinhosa para começar, mas uma boa noite e obrigado por estar conosco. Boa noite. Obrigada pelo convite, a toda a equipe do Colégio Universitário. E antes de eu responder a pergunta, eu quero dar os parabéns para todos os professores aqui presentes. Todos. Inclusive os pais que se tornaram professores e orientadores de seus filhos, e os filhos que se tornaram professores em tecnologia por seus pais. Então, nesse momento, somos todos mestres e aprendizes. Considerando essa pergunta que você fez, Pedro, muita coisa mudou. Mudou nossas relações sociais, mudou nossa rotina de estudo, mudou a relação com os nossos pais, que antes a gente ficava mais tempo na escola, agora a gente fica em casa, a relação passou por um período de adaptação, de cobrança, aumentou a vontade de ficar de férias, depois passou, a gente começou a ficar preocupado e começamos a ficar mais ansiosos porque as datas iam mudando e a rotina de estudo que não encaixava. Passamos a comer mais, dormir menos. A tecnologia passou a dominar nossos dias. A gente estava assistindo aula com o professor com o celular na mão e daí a gente perdia o fio da meada. A gente percebeu que duas tecnologias não dava para o processo de aprendizagem. Eu acho que fomos todos aprendendo nesse processo
a nos reinventar. Aumentou a depressão pela falta do convívio social. As pessoas foram criativas e tentaram fazer encontros com os amigos de outro jeito. Depois fomos relaxando, depois fechamos de novo. Eu acho que esse ano foi um ano tão importante para a gente se perceber vulnerável. E ao nos percebermos vulneráveis, poder aprender com isto. De como que eu posso ser mais presente naquilo que eu estou fazendo. Como eu posso estar mais presente nos meus estudos. Como eu posso estar mais presente com a minha família e com os meus amigos. Ao pensar que essa pandemia nos isolou cada um na nossa casa, eu acredito que nós descobrimos outras formas de nos conectar, porque a gente não consegue ficar sozinhos. A gente precisa do outro, de referência, para aumentar a nossa autoconfiança, para aumentar a nossa autoestima, para aumentar a nossa autorresponsabilidade com relação aos estudos. Então, eu acredito que todos nós estamos passando por esse processo de transformação e aprendendo muito, nos adaptando, aprendendo muito com essa possibilidade de vir a ser mais serenos, aprender a ser mais dedicados e fazer tudo o que pudermos fazer, o melhor que pudermos, descobrindo outras formas prazerosas de olhar para a vida, outros jeitos de aprender, que antes era via escola diretamente, agora é via contato com materiais gravados, contato com os professores na tira dúvida, contato com os amigos que estão ajudando muito mais. Eu acredito que, apesar de toda a dificuldade, nós todos, de mãos dadas, estamos aprendendo a nos tornar cada vez melhores. Eu acho que é isto, Pedro. Legal, é difícil, legal. Mas é por aí. Assim, até comentando com vocês, quando a gente foi fazer a outra live, eu troquei uma ideia com a Simone antes e justamente, né, a gente via que as coisas iam mudando, né? Uma hora, eu tô fazendo coisas, uma hora você vai cansar, Pedro. Ela falou, Pedro, uma hora você vai cansar de fazer exercício em casa, você vai querer outra coisa. Então, realmente a gente vai se adaptando de acordo com o avançar, né? Porque, Simone, até acho que é legal colocar, no começo ninguém imaginava que fosse tanto tempo, né? Obviamente ninguém estava preparado para isso, mas o avançar da pandemia, da forma como foi, como ir lidando com isso? Porque até hoje a gente não tem uma referência de quando isso de fato vai acabar. Talvez as aulas voltem, mas elas vão voltar de máscara, distanciamento, sem poder abraçar um colega, sem como lidar com isso, com esse avançar da pandemia, que a gente sabe que o horizonte ainda não está tão brilhante para nós ainda, né, Simone? Temos que esperar muito, talvez, ainda, né? Exatamente. Ninguém tem essa resposta. Eu estou falando, não é do Brasil, eu estou falando da comunidade internacional, dos professores da China, dos professores da Alemanha, dos professores dos Estados Unidos e dos professores do Brasil. A gente fez planos para 30 dias, depois a gente passou para 60, depois para 90 dias, e nós estamos há 8 meses nesse processo de um dia de cada vez e vamos lidando e aprendendo com tudo isso. Respostas nós não temos. Mas parece que nós estamos encontrando um jeito de aprender com tudo isto. E quando vamos chegar, nós não sabemos. Não temos essa resposta. Por isso é importante eu viver agora, só o hoje, só o momento presente. O que passou, não tem como voltar atrás, esses 8 meses. Não foi tempo perdido, porque nós continuamos investindo. Depois,
o futuro não dá para saber, inclusive porque as universidades estão tentando se adaptar, a maior parte das universidades ainda estão paradas, né? Eles fizeram um escalonamento de disciplinas, o que era possível entrar online, né? Numa primeira fase, agora eles estão querendo expandir, a primeira fase era para acabar agora, eles estão querendo expandir a primeira fase em algumas instituições. Eu estou pensando nas públicas, mas as particulares saíram um pouco à frente disto, e já tinha um pouco de ensino à distância, mas a maior parte das universidades que voltaram, elas voltaram não com EAD, elas voltaram com ensino remoto emergencial, de forma improvisada, sem planejamento, sem recursos, sem qualificação dos docentes, e nem preparando os estudantes para esse processo todo. Segundo os estudiosos do assunto, nas universidades, o plano para repor o que aconteceu em 2020 deverá ser 2021, 2022. Não é algo para curto prazo. Então, esse processo todo que aconteceu com a pandemia levou muita gente no ensino superior a repensar o seu processo de ensino-aprendizagem, o seu processo educacional, e os professores estão discutindo as limitações e as dificuldades para oferecer, mesmo que seja IAD ou híbrido, IAD e presencial, com um pouco de qualidade, porque, infelizmente, a maior parte das instituições está trabalhando de forma improvisada ainda. A maior parte dos professores ainda não sabe como avaliar concretamente o processo de aprendizagem dos seus alunos. Então, eu fico bastante preocupada com esse processo de transformação e como que o aluno que hoje está no cursinho e no terceiro vão entrar nessa universidade que está repensando ainda o seu processo de aprendizagem. Então, estamos aprendendo, Pedro. Sim. Simone, isso é muito legal, assim, você colocar, porque a gente fez uma reunião também interna, que eu, Edmilson, Rosinha, Raquel, para discutir o que a gente poderia colocar. E nessa conversa nossa, você falando desse sistema, como está funcionando em algumas universidades, a gente enxerga que esse momento pode ser um diferencial para você, que é aluno do universitário. A gente tem, e do Med Magno, é claro. A gente tem a consciência de que aquilo que o universitário fez, poucas ou talvez quase nenhuma escola, em termos de Brasil, tenha feito. Então, eu vou trazer uma história de um aluno, ex-aluno nosso que talvez vocês conheçam, o Leonardo Hayashi, que foi um aluno que passou em múltiplos vestibulares de medicina. E um dia, eu conversando com ele para uma matéria na nossa revista, ele me falou assim: Pedro, sabe qual que é o meu diferencial? Hayashi tímido na dele, eu consegui arrancar uma resposta dele. Eu comecei a estudar quando os outros não estavam estudando. E esse eu acho que é o nosso diferencial. Quando outras escolas talvez não estivessem com as aulas ao vivo, talvez não estivessem com o suporte que o universitário e o Med Magno deram para os alunos, eles não estavam com isso. Então, os nossos estavam. Então, assim, a gente enxerga que esse pode ser uma possibilidade, um diferencial neste momento. E aí, Simone, eu queria somar nisso. O que a gente pode ter de bom dessa pandemia? Para o aluno universitário, a gente vê já um ponto positivo nesse sentido. Além disso, além desse diferencial de conteúdo, desse diferencial de ter tido um suporte maior, né? O que a gente pode colocar a gente vai sair mais forte, a gente vai sair mais resiliente? O que mais que a gente pode colocar de benefício? Porque situações extremas assim trazem alguns aprendizados que são positivos também, né? Eu tenho feito muitas aulas online. Desde o começo da pandemia, eu investi num monte de cursos. E eu descobri que a principal coisa que
não só eu, mas todas as outras pessoas que saíram do seu comodismo e foram para essa janela online, é conexão, é se aproximar do outro, é treinar, estar em sintonia com o outro. Eu acho que esta pandemia fez a gente sair das nossas ilhas. E às vezes a gente estava acomodado nas nossas ilhas. E a gente pôde se aproximar muito mais do outro, numa atitude generosa de aprender e ensinar, que eu tenho aulas online 3 vezes na semana. Não, eu fazendo e eu dando aula. E eu percebo que os alunos estão muito mais próximos dos professores. Eu acho que esta conexão em que a gente abre da nossa vulnerabilidade, a gente está conseguindo falar mais de ansiedade, a gente está falando mais que eu estou com medo, a gente está falando mais de angústia, que antes a gente tinha dificuldade para falar, mas eu acho que tem favorecido a gente mostrar que ficar vulnerável e sentindo tudo isto não nos enfraquece. Inclusive, favorece pedidos de ajuda. É algo normal, né, Simone? Ninguém acho que a Raquel colocou, não sei se foi a Raquel ou a Rosinha, acho que foi a Rosinha, na verdade, colocou: ninguém é super-herói, ninguém é super-heroína aqui. Todo mundo tem as suas vulnerabilidades, né? Tem os seus defeitos, assim, as suas situações complicadas. E aí, Simone, vamos entrar num outro ponto que eu acho que é muito importante. O Edmilson colocou, a Rosinha colocou, e a gente sempre fala, quando está direcionando para esse aluno, a questão dos pilares, né? A família é um desses pilares. O Edmilson tem uma frase: o projeto é do aluno, mas a família tem que suportar, tem que dar esse apoio para que esse projeto seja sólido, né? E aí, assim, são 2 questões. Uma que eu recebi aqui no chat também, e a outra é uma mais geral. Qual é o papel da família? E aí uma dúvida mais específica aqui. Ansiedade, frustração, medo do desconhecido, como não saber como será o futuro, já são sentimentos comuns aos vestibulandos, né? Qual vestibular que eu vou passar? Será que eu vou passar esse ano? E aí ele comenta que ele vê isso na filha. Ele vê essa situação que a filha está com esses sentimentos ali bem aflorados. Como ele pode ajudar? Como esse pai pode ajudar? Como ele pode se aproximar? O que ele pode fazer? Então, são essas 2 coisas. Esse caso específico, mas acima de tudo, qual o papel da família? O que um pai, o que uma mãe, um irmão pode fazer pelo outro, pelo jovem que está aí na fase pré-vestibular? Eu acredito que esse ano, especialmente, a família teve muito mais próxima, acompanhando as rotinas de estudo, e é importante ter essa rotina, essa estruturação por estudo, e eu acredito que a família teve muito mais próxima. Tem alguns que têm me relatado no consultório que já estão cansados dessa proximidade, que querem voltar para a escola. Mas eu acredito que o principal que esse pai coloca é saber que passou por isto na adolescência e de não saber o que é futuro, e parece que nesta fase é difícil demais prever o futuro, e que produz muita ansiedade. Eu acho que a principal coisa que esse pai pode fazer é acolher as dúvidas. Ter dúvidas é normal, sentir ansiedade nesse momento é natural. Como que eu vou escolher uma profissão por o resto da minha vida se eu não sei se eu vou gostar disto? Então, quando o filho falar isto, é natural que ele sinta isto, e em vez do pai reprimir, ele pode dizer: filha, é isto mesmo que a gente sente. Não tem receita, a gente vai experimentar fazer fazendo. E eu quero contar para você que eu também senti isto. Então, quando o pai diz: eu também senti isto, diminui muito aquela angústia e aquela autocobrança que normalmente o vestibulando se faz. E eu tenho que passar de primeira. E se eu não passar de primeira, eu tenho
eu tenho que passar na melhor universidade. É uma cobrança muito grande de que, se eu não passar na melhor instituição, eu não serei competente. Eu acho que se a gente diminuir esse tipo de ansiedade e esse tipo de cobrança, eu não preciso exigir de mim, eu só preciso passar, estudar o suficiente para ser aprovado naquela instituição que eu escolhi. Sem autoexigência, eu tenho que passar e passar em primeiro lugar. Eu tenho que passar e passar em múltiplas instituições. Assim meu pai vai ter orgulho de mim. Assim eu vou me sentir competente. Quando o pai acolhe esta angústia, diminui muito a ansiedade, diminui muito esta vontade de ser aprovado, porque lá no fundo não é ser aprovado só no vestibular, é ser aprovado pelo pai, pela mãe, e ele poder fazer o melhor que ele pode na escola, na faculdade e no curso que ele escolheu como profissão. E se por acaso escolheu o curso e percebeu que não é aquilo, tá tudo bem escolher outro. Tá tudo bem ter dúvidas. Para mim, nesta fase, para esse pai que fez a pergunta, ter dúvidas é sinal de maturidade. Esse é o momento para ter dúvidas. Mas se a gente consegue falar das dúvidas, consegue falar da ansiedade, diminui muito. E a gente é capaz de experimentar o novo, experimentar dar um passo de cada vez e se preparar para o primeiro, para o segundo, ou seja, qual vestibular for, com mais tranquilidade, com mais autoconfiança, com mais autossegurança. É isso. Se aproxima do seu filho e escute-o. Só isso, escute-o. Deixe-o falar do medo e da dúvida. Legal, Simone. Assim, só deixando claro aí para todos, gente, quiser mandar pergunta, igual esse pai fez no privado, só para mim, pode mandar. Se quiser mandar em aberto, só mandar aqui no chat. E aí, Simone, eu vou compartilhar uma história dentro do que você falou, que eu acho que é legal. Pedro, só um pouquinho, antes de você compartilhar. E se quiser abrir o microfone, mesmo com a câmera fechada, não tem problema. Pode falar. Eu estou aqui para poder responder qualquer dúvida. Estamos todos aqui para isso, né, Simone? Eu vou contar uma história da minha namorada. Para quem não sabe, ela é médica. Passou. E aí eu vou trazer essa história da pressão que ela se colocava. E também as incertezas que uma pessoa nessa fase tem. Ela passou na UEL, passou de primeira, mas ela não passou na primeira chamada. Passou na terceira, quarta chamada. Ela acabou como laurea acadêmica da turma, ou seja, uma aluna que sempre foi estudiosa. Mas no primeiro ano que ela tentou a residência, ela não passou também. Ou seja, é uma pessoa, a Renata, é uma pessoa de destaque em termos de estudo, sempre se dedicou muito, mas ela também teve as frustrações. E dentro da caminhada dela na faculdade de medicina, mais velha que vocês, gente, ela teve também as incertezas. Em algum momento, a residência que ela queria prestar era psiquiatria. Numa segunda fase, ela tinha certeza que era dermatologia, tanto que fez provas para dermatologia. E no final, hoje, ela está muito feliz fazendo pediatria. Então, é assim, é normal e é uma coisa natural, né, Simone? Uma pessoa assim que passou no primeiro vestibular na UEL, mas não passou na primeira residência. Essas frustrações vão ocorrer na vida, é natural, né? É legal compartilhar isso com os alunos, porque é algo muito natural, né, Simone? Até conosco, mais velhos, acontece todos os dias, né? Sim. Quem nunca cometeu equívocos? Eu sempre achei que gostava disso e, de repente, eu descubro que eu gosto de uma outra coisa muito mais legal. Então, a gente pode fazer escolhas que, às vezes, a gente observa que não são as melhores escolhas. Não importa a escolha que você faça. O que importa é você ter clareza e autoconsciência da escolha que você está fazendo. Ao fazer isto, faça o melhor. Na realidade, eu fiquei pensando na história da sua namorada, né? Ela não passou na primeira chamada da UEL, mas terminou com laurea acadêmica.
provavelmente a ansiedade que ela estava sentindo naquele vestibular era muito grande, tanto que fez com que uma questão pudesse fazer diferença ali para ela de passar em primeira ou segunda chamada. Eu já acompanhei pessoas, uma moça, ela fez 10 vestibulares para medicina. E teve um rapaz que já estava no 6º ano de cursinho, os dois queriam medicina. E não conseguiam entrar. E os dois dominavam como ninguém, gabaritavam em todos os simulados que faziam. Entendi. Os simulados, isto. Mas não entravam. Quando eu trabalhei com eles, como administrar a ansiedade e a preocupação da desaprovação dos amigos e da família, entraram no vestibular. Continuaram estudando como já estavam estudando. Mas quando diminuiu a ansiedade, apareceu o resultado que foi a aprovação no vestibular. Ela está fazendo residência já Já tá e fazendo. ele terminou o ano passado. Eu fui na formatura dos dois e é uma delícia ver o quanto sofrimento que passou e quando aprendeu a lidar com a ansiedade, diminuiu a ansiedade, poder festejar com aquilo que era o sonho de realizar. Então, alguns pais não percebem, mas fazem uma certa pressão com os filhos, dizendo: você é muito inteligente, você vai passar no primeiro vestibular. Esse tipo de pressão não ajuda. O mais importante é dizer para o seu filho: filho, eu confio em você, no seu esforço, você é capaz e o seu esforço vai levar onde você pretende chegar. E daí, não importa o tempo, importa realizar aquele que é o sonho. Então, se os pais puderem acolher e validar, ao invés de fazer... os pais dizem assim: eu não estou fazendo pressão, mas ele tem que passar na USP. Menos que USP não serve. Esse tipo de pressão é algo muito pesado para os estudantes. Ele precisa passar na faculdade para a qual ele, vestibulando, escolheu, e não para agradar os pais. Legal, eu acho que é importante olhar para isso, sabe, Pedro? Porque muitas vezes essa autoexigência que o vestibulando se coloca de fazer o melhor para agradar os outros impede ele de ter um bom rendimento no próprio vestibular. Não, muito, muito legal, Simone. Acho que é muito interessante, né, compartilhar essas histórias. Você compartilhou 2, eu compartilhei outra. Posso comentar um amigo meu que demorou, acho que 14 vezes para conseguir tirar a carteira de habilitação. Não é porque ele não sabia dirigir, é porque ficou muito nervoso nas provas e não conseguia passar, né? E, Simone, eu acho que entrando nesse assunto que a gente está falando aqui, aprofundando um pouco mais, a gente está em alta essa questão da saúde mental, desse parte socioemocional durante a pandemia. Acho que é importante a gente citar um pouco isso, né? A gente está fortalecendo esse lado também agora. Mas, Simone, como olhar para isso além da pandemia, fora da pandemia? Que eu acho que muitas vezes é uma coisa negligenciada, né? Essa parte da saúde mental. Não, tá todo mundo bem, depressão é frescura, não tem nada a ver, não existe isso. Eu acho que é interessante falar um pouco disso, Simone. Como é esse olhar para o socioemocional, para a saúde mental? Qual a importância disso? Qual a influência isso traz no dia a dia? É frescura ou, de fato, né, a gente sabe que é fato, né, faz muita diferença, mas onde que a gente pode ver, assim, palpável, onde que ela te afeta na concentração, te afeta na motivação para você estudar, para você levantar todo dia, para trabalhar? Posicione isso um pouco para nós, por favor. Infelizmente, a saúde mental muitas vezes é negligenciada. Damos atenção para as espinhas do rosto, né? E não que não seja importante. E não damos atenção para algo
que pode nos trazer desequilíbrio para a nossa relação com a gente e com os outros. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa na pessoa como um todo. Tudo que apresenta de déficits ou de excessos pode atrapalhar esse equilíbrio. Na época do vestibular, normalmente aparece alguns déficits e alguns excessos que vão atrapalhar o desempenho acadêmico. E é importante eu perceber que sentir medo, sentir vontade de não fazer nada, sentir vontade de dormir, sentir raiva, ou qualquer outro comportamento, é importante eu olhar para isto como uma pista de que, de alguma forma, o meu organismo está respondendo a situações que são aversivas. Então, a saúde mental precisa ser olhado com atenção e não é frescura, como você disse, porque o desequilíbrio do nosso comportamento passa por, muitas vezes, o nosso processo de como a gente analisa os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Eu coloquei separadamente, mas eu olho que sentimentos, o comportamento de sentir é um verbo, e comportamento de sentir, seja o que for, é um comportamento também. E pensamento, o comportamento de pensar, é um verbo, é uma ação, é comportamento também. E isto tudo é processado num órgão chamado cérebro. E no cérebro tem neurotransmissores que podem estar em equilíbrio, tanto quanto outros órgãos do corpo, como pâncreas, como fígado, como estômago. E se eu não prestar atenção a isto, eu posso atrapalhar a minha progressão acadêmica e atrapalhar as minhas relações como um todo. Então, se alguém perto de você começar a se queixar que está sem vontade de levantar a cama, sem vontade de fazer nada, sem vontade de estudar, está dizendo que se sente incapaz, que se sente um estorvo, que se sente um peso para as pessoas, seja qual for a queixa, acolha, dê atenção, essa pessoa precisa ser escutada, e se você perceber que é você que está sentindo isso, peça ajuda para quem está perto de você. Peça ajuda para o professor, peça ajuda para o seu pai, peça ajuda para o seu amigo, fale com alguém disso que você está sentindo. Sentir ansiedade é natural. E sentir medo, tristeza, depressão também faz parte da nossa vivência do cotidiano. Entretanto, algumas pessoas estão vivendo situações que isto fica mais intenso. E daí não basta a ajuda do amigo ou do pai. Precisa procurar um profissional que vai trabalhar com saúde emocional, saúde mental, para poder dar esse suporte e desenvolver um repertório de resiliência para enfrentar todo esse estresse que você, estudante ou pai, está vivendo nesse momento de pandemia. Sabe uma coisa que pode ajudar a gente? Me ocorreu agora. A gente ficou muito restrito e, de repente, a gente resolveu sair relaxando o isolamento social. Porque eu preciso ver gente, eu preciso ir lá fora, eu preciso me relacionar. Porque eu estou me sentindo deprimida, oprimida ou triste aqui dentro de casa. Isto leva a um comportamento de risco para a contaminação do Covid. Então, parece que tratar a depressão e a ansiedade é sair para a rua, mas quando eu saio lá eu posso me arriscar.
eu preciso encontrar um novo jeito, sabe, Pedro, de cuidar da minha saúde mental. Algumas dicas. Primeiro, eu preciso fazer intervalos entre os estudos. Eu preciso conseguir descansar entre os estudos, entre os períodos de estudo. E eu tenho certeza que os professores todos do colégio dão essas dicas. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Inclusive, tem uma dica importante aí, no cuidado com a alimentação. Eu vou falar uma coisa e vai parecer esquisito, tá? Nós temos um segundo cérebro, que é no intestino. E a alimentação, quando processada, é absorvida no intestino. E tem um alimento, aliás, não é alimento não, um elemento que é precursor da produção de serotonina. A serotonina faz o equilíbrio entre ansiedade e depressão. Esse elemento é encontrado em alimentos coloridos. Ele chama-se triptofano. Esse elemento, quando metabolizado no intestino, vai ser precursor da produção de serotonina, que vai produzir sensação de bem-estar e que vai melhorar o meu desempenho, o meu aprendizado. Então, quando eu for olhar para a alimentação, verifica se ela está rica em triptofano. Pesquisem aí listas de alimento que contém triptofano. E daí, provavelmente, via alimentação, você vai encontrar uma medicação, né? Algo que vai ajudar a produzir serotonina, que vai favorecer o equilíbrio de ansiedade e depressão. Outra coisa é a produção de endorfina. Nosso cérebro produz endorfina. E só é produzida quando fazemos atividade física. No mínimo, 35 a 40 minutos de atividade física regular. Então, entre estudos, entre baterias de estudo, se puder acrescentar atividade física, alongamento, porque a tensão é muito grande, também vai ser importante. Então, além de alongar, fazer a atividade física para melhorar o rendimento acadêmico. Sono é muito importante. O sono também vai ajudar a diminuir a ansiedade e depressão. E eu preciso de um sono regular. Ir para a cama com atividades distratoras, né? Com celular ou com televisão ligada, não vai favorecer eu ter um sono adequado. Seria interessante que pesquisassem também listas que tem na internet sobre higiene do sono, para que pudesse ter realmente um sono que seja reparador. Uma outra coisa que pode ajudar, e que está na moda agora, é meditação. Mas tem um tipo de meditação, bom, todas elas são ótimas. Alguns têm viés religioso, mas eu acho que seria uma meditação que pode, chamada mindfulness, que vai ajudar a ficar mais consciente do momento presente. E eu recomendo um tipo de meditação mindfulness que chama-se mindfulness funcional. É só procurar na internet que vão encontrar também. Tem várias aulas gratuitas online que podem ajudar nesse processo. Eu posso até compartilhar com vocês um link de uma dessas aulas que é gratuita. A proposta do Mindfulness Funcional tem 6 vértices. O primeiro é se perceber presente.
Porque uma das coisas que nos atrapalha e aumenta a ansiedade é eu ficar preso no passado ou com medo do futuro. Então, se eu me concentrar no momento presente, eu vou conseguir me produzir mais. O outro vértice é reconhecer e perceber que eu estou pensando e sentindo coisas que me dão medo e ansiedade. Ao invés de não pensar que esta é uma armadilha, eu reconheço que estou pensando. Quando eu penso, eu não quero ficar ansioso. Adivinha o que eu consigo com isto? Aumenta a minha ansiedade. Vou dar um outro exemplo. Eu não quero pensar em alguma coisa. Eu vou pegar uma coisa aleatória. Eu não quero pensar num Fusca azul. O que vocês fizeram agora? Então, toda vez que eu digo para mim mesmo que eu não quero pensar, eu não quero sentir, o que eu consigo é pensar mais sobre aquilo, é sentir mais aquilo. O nosso cérebro é primitivo, ele não entende a palavra não. Então, quando eu falo, eu não quero sentir o meu dedão do pé direito, adivinha para onde vai minha cabeça? Então, esta é uma armadilha de muita gente que acaba tendo dificuldades para se concentrar, porque fica falando, eu tenho que pensar nisto, eu não posso pensar naquilo, e o que consegue é frustração. Suponhamos que eu tenho um problema de bulimia. Eu não quero pensar no brigadeiro, eu não quero pensar no pacote de bolacha, eu não quero pensar na comida que está na geladeira. O que acontece? Isto vai aumentando um volume tão grande que eu não consigo resistir e eu acabo indo fazer aquilo que eu não quero. Então, a gente chama isso de esquiva experiencial. Qual é a sacada desta meditação mindfulness funcional para isto? Eu percebo que estou pensando, eu percebo que estou sentindo e, ao mesmo tempo, acolho e aceito que estou pensando e sentindo. Quando eu faço isso, fica muito mais fácil eu deixar fluir. E saber que sou eu que estou pensando e eu não sou o meu pensamento. É interessante olhar para isso, Pedro, e todo mundo que está me ouvindo, porque esta é uma grande armadilha. A armadilha do controle. Quanto mais eu tento controlar, mais eu perco o controle. Uma metáfora... Então, interessante, né? Pensar por esse lado, né? Mas pode finalizar, desculpa. Eu vou usar uma metáfora para ficar mais fácil compreender isto. Muitas vezes eu começo a pensar nos meus sentimentos e parece como se fosse eu estivesse com uma venda, né? Tá tudo nublado. Parece que eu não vejo nada além daquela ansiedade ou aquela indisposição, eu não consigo estudar. Imagine o céu cheio de nuvens. No céu, as nuvens são brancas, outras cinzas. Tem dias que as nuvens estão carregadas. Tem dias que até escurece o dia, que parece que é noite. Parece que as nuvens cobriram totalmente o céu e eu não vejo nada do céu. Nesse momento, é como eu estivesse vivendo a ansiedade em potência máxima. E eu olho para aquelas nuvens e parece carregadas e parece que sou eu. Entretanto, pensamento e sentimentos não sou eu.
Pensamentos e sentimentos são como nuvens que passam. Atrás das nuvens existe algo que é o céu. Vocês, todos, eu, sou o céu. Eu contenho nuvens. Eu não sou as nuvens. Atrás da nuvem também tem sol. Eu sou a pessoa que observa. Eu sou o céu observando as nuvens. Eu posso observar meus pensamentos. Eu posso observar meus sentimentos e eu não sou eles. Quando eu tento controlar, eu me confundo com eles. É muito importante eu sacar isto, porque esta é a grande armadilha. Porque daí, quando eu me confundo com eles, parece que eu sou ansiedade. E as pessoas saem dizendo por aí, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou deprimida, eu sou angustiada, eu sou isso, eu sou aquilo. A grande sacada é perceber que eu não sou o que eu penso. É perceber que eu sou a pessoa que pensa. E que, como observadora, eu posso me ver pensando, eu posso me ver sentindo, eu posso ver tudo isso com uma certa fluidez. E que, quando eu comecei essa live com vocês, eu estava super ansiosa, preocupada com o que vocês iam me perguntar e se eu ia saber responder. Agora, aquela ansiedade já passou. A ansiedade é fluida. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, e todas elas passam como as nuvens do céu passam. Eu não sou a nuvem. E daí eu descubro que eu não sou ansiosa. Eu sou a pessoa que sente ansiedade. E quando eu percebo que eu não sou o que eu penso ser, mas a pessoa que está observando o sentir, eu consigo, com mais clareza, me observar de uma outra perspectiva. É um outro vértice. Se perceber no momento presente, se perceber sentindo, descobrir que eu não sou o que eu sinto, e daí eu vou para uma outra coisa que a gente chama de self. Muitas vezes as pessoas se confundem com o conteúdo que pensam. E eu não sou o conteúdo que eu penso. Eu posso ter uma identidade, eu sou professor, eu sou aluno, eu sou pai. E é importante eu ter esta identidade, só que eu não sou só isto. Eu sou muito mais que isto. Eu sou um processo de aprendizagem. E eu me comporto, e daí, se eu saio desse self como conteúdo, eu posso olhar que eu vivencio tudo isso como um processo, mas eu também não sou o processo. Eu sou mais. Eu sou uma pessoa que reajo a tudo isso dentro de um contexto. Então, olha, eu peguei uma coisa pequena, eu abri e só consigo me perceber mais produtivo quando eu percebo que eu estou agindo dentro desse contexto maior. Então, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou mais que isso. Eu estou nesse processo de aprendizagem que me transforma o tempo todo. E por que me transforma? Porque eu preciso agir de acordo com os meus valores. É outro vértice. Os meus valores é diferente de objetivos e metas. Por que eu estou estudando? Por que eu estou fazendo o Med Magno, estou fazendo cursinho, estou fazendo o terceiro ano. É terceiro ano ou terceira série? A linguagem oficial é terceira série. Então, terceira série. Por que eu estou fazendo isto? Eu não estou fazendo isso só para passar no vestibular. Eu estou estudando porque eu quero algo mais. Passar no vestibular é um objetivo, é uma meta.
Valor é algo maior. Valor é como uma bússola. Sabe bússola que indica o norte? A gente começa a andar com a bússola em direção ao norte, a gente não chega no norte nunca. A gente continua indo. Um valor é o que me orienta a direção que eu vou. Então, o que pode ser um valor? Responsabilidade com os meus estudos. Responsabilidade profissional. Um valor pode ser autocuidado. Um valor pode ser altruísmo. Um valor pode ser exercício da competência, como professor, como pai, como aluno no processo de aprender. Valor é mais que meta. E daí, se eu consigo fazer esses 5 vértices que eu mencionei para vocês, aí sim eu tenho flexibilidade para fazer ações comprometidas com tudo aquilo que realmente é importante para mim. Aí eu consigo estudar e eu sei por que eu estou estudando. Aí eu consigo levantar da cama e fazer com alegria aquilo que realmente é importante para mim. Porque se eu fizer o contrário, o que eu vou ter é uma inflexibilidade psicológica e eu não consigo sair do lugar. Eu vou para paralisia. Se eu consigo olhar para tudo isso de um outro jeito, eu descubro que é muito legal eu estar conectado comigo, conseguindo lidar com flexibilidade, com meu pensamento e meu sentimento, e aí eu consigo trabalhar na direção daquilo que realmente é importante para mim. Conectado com todas as pessoas, me percebendo humana, frágil e forte, e de uma forma mais aberta, poder trabalhar na direção daquilo que realmente é importante para mim, que é ser feliz. Perfeito, Simone, ficou bem claro aí uma abordagem, né, da forma, né, o caminho, o que você leva em consideração para traçar esse caminho para chegar nos seus objetivos, né, e transformando isso numa coisa maior faz mais sentido e algumas curvas não vão ser um problema, né, para te direcionar. E aí a Camila, mãe do Henrique, ela me chamou que ela queria fazer um comentário também. Camila, fique à vontade para falar, se for uma questão, se for só um comentário, fique à vontade para falar conosco aí. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a Camila, mãe do Henrique Zanluc, e eu gosto muito desses momentos que nós temos como pais, junto com a escola, junto com profissionais habilitados. Eu já tive esse momento do Danilo, que é do 9º ano, e agora estou tendo relativa ao Henrique, que está passando pelo momento do ensino médio, especificamente de quem vai fazer o vestibular. Eu quis falar aqui porque foi colocado pela Simone a questão de você não ser gerador de angústia porque cobra o seu filho, né? Vocês, como professores, como aí na escola, têm o papel de vocês, mas também não ser gerador de angústia pela forma que se cobra o aluno. E eu procuro, dentro desse olhar que ela falou, tentar manter a situação livre, né? Henrique, aonde você quer fazer, não é isso que é importante é o que você quer fazer e quais os objetivos que você traçou para fazer o que você pretende fazer. Mas, mãe, eu não vou conseguir, e se eu não conseguir? E o Henrique, ele é extremamente criterioso, ele é estudioso, ele tem uma conduta de perguntar, de tirar dúvida. Aí entra esse momento da pandemia, que mexeu com tudo que eles tinham de concreto. Eu vou estudar na escola até as 9h30 da noite, ficava lá com os amigos, mas eu tenho que correr para pegar o lugar na biblioteca. Eles já tinham criado essa rotina, né? Eles, eu não estou falando do Henrique, eu estou falando deles, eu acompanho o grupo. E, de repente, eles perderam essa rotina e tiveram que se reconstruir dentro de casa. Como vocês todos sabem, falam, estimulam nos grupos, né? E eu percebi que, apesar de tudo isso que aconteceu,
o Henrique ganhou uma coisa que não tinha como ele ter ganho se isso não tivesse acontecido. O Henrique, ele se deu o direito de emergir num mundo de leitura extraescolar. No mundo de leitura, assim, da área que ele quer seguir, que agora ele sabe o que ele quer seguir, porque até então ele não sabia. Ele tinha pressão dos cursos que são mais falados, mais comentados, mais bem remunerados, mas ele não tinha se encontrado. E, de repente, com esse momento que eles estão passando, eles puderam ter mais contato com coisas que são importantes para eles, seja na área financeira. Eu sou contadora, tá? Então, assim, é um curso que ele é mais, assim, mais simples, um pouco mais simples de entrar, e é um curso mais apagado, tá? É um profissional mais sério, mais sisudo, é um curso que não é tão falado. Eu amo o que eu faço e sempre deixei isso livre para ele. Filho, professor, que para mim é a profissão, por sinal, feliz dia dos professores. Para mim, vocês são os heróis de tudo isso que está acontecendo. Eu mandei uma mensagem para a Rosinha mandar para todos vocês, porque isso eu estou falando de coração, tá? Então, para mim, não interessa se é medicina, direito, pedagogia, contabilidade, não interessa, física, matemática, todos os cursos são horizontais para mim. E eu sempre procurei deixar isso livre para eles, mas ele não tinha essa certeza. Então, como ele se deu o direito de ler outras coisas, né? Porque a gente sabe que o ensino não está focado só na parte técnica, matemática, física, química, apesar de ser o principal hoje dentro da realidade deles, ele conseguiu se encontrar. Então, e vocês, né, nos bastidores, estimularam muito eles, né, com tudo isso. Calma, eu estou aqui, me chama qualquer coisa, eu estou à disposição. Então, esse respaldo foi dado por vocês, mas eles conseguiram tirar ali do suprassumo do que sobrou na pandemia, eles conseguiram tirar coisas importantes. Até formas de como se relacionar diferente. Cada família tem a sua conduta, cada um de nós tem a sua forma de tomar os cuidados para a pandemia. Uma é um pouco mais, né, ficar um pouco mais reservada em casa, o outro não pode parar, então vê o pai e a mãe indo, trabalhando, então, mãe, eu também vou, e vou seguir o mesmo caminho, vou dentro das normas, né? E assim, eles conseguiram criar a rotina deles, mas através de uma leitura extra-escola, ele conseguiu se achar. Então, eu queria deixar uma dica, né? Essa questão da pressão do curso, de onde fazer, vai fazer na federal, vai fazer... Não é assim. Filho, aonde você vai se sentir bem? Você quer começar, sei lá, vamos colocar aqui na UEL e depois você quer ir para São Paulo fazer uma pós-graduação? Ótimo. Você quer começar em São Paulo? Ótimo também. A mãe está aqui, o pai está aqui para te acolher no que você precisar e é assim que eu penso. Então, isso que a Simone falou de acolher a angústia. Mãe do céu, meu rosto está cheio de espinha. Nossa, não estou conseguindo falar com fulano. Mãe, eu tirei 5. Mãe, esse acolhimento. E a gente, como pai e mãe, fica angustiado também. Fica cheio disso, né? E ver vocês, professores, do outro lado da tela, e eles com a tela preta. Filho, abre essa tela, por favor, meu filho. É tão ruim conversar com a tela preta, né? E não, mãe, não, porque meus amigos, isso os dois, tá? Eu não tô falando de um, tô falando dos dois. Então, a gente tenta até onde dá, mas eu também tenho que entender, mãe, eu não vou ser o único, mãe, mas você não é todo mundo, mas eu não quero, mãe. Então, tá bom, então vamos. Professores, me desculpem, mas é o que tem para hoje, entendeu? E o acolhimento é tudo, e deixar esse emocional deles fluir dentro do limite da educação é mais importante para mim do que tudo. Tá bom? Eu queria só falar alguma coisa, aparecer aqui um pouco e conversar com vocês. Dizer para o Edmilson que ele é muito especial para mim, tá, Edmilson? Dos dois, tanto do Henrique quanto do Danilo, como você é especial para eles, para mim, tá? E todos os professores. Beijo no coração de todo mundo, tá bom? Camila, obrigado aí. Que legal. Que depoimento, né, Simone? Que lindo esse seu depoimento, do quanto que você está próximo, escutando e acolhendo essa presença sua.
com eles faz muita diferença e dá para eles segurança de saber que podem falar para você do que eles estão sentindo. Só uma coisa, tá? Mas eu não falei de mar de rosas, não. Não falei que é tudo alegria, tudo carinha feliz. Não! Eu sei. Fica tranquila, eu sei. Mas você está aberta. O principal é que você está aberta. Precisa ter estrutura de estudo, precisa ter rotina de estudo. Eu tenho certeza que de vez em quando você fala, tá na hora, né? E tudo bem. Eles precisam também desse suporte do limite. Mas o mais importante você está fazendo, descrevendo que você está acolhendo. E eu falei para vocês que o mindfulness funcional poderia ajudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo das aulas abertas e gratuitas que tem. Tem todos os dias, é só se inscrever, é 1 hora de aula e sem compromisso nenhum. Eu vou deixar no chat o link da aula. Perfeito, Simone. Eu acho que a gente não tem o que acrescentar, né? Depois dessa fala da Camila, depois de tudo que a gente pontuou ao longo dessa conversa, acho que a gente tem que encerrar. Não chegaram outras dúvidas aqui. Eu vou copiar também esse link que a Simone colocou. Depois a gente vai jogar nos grupos dos alunos aqui, os grupos de WhatsApp, também para os pais. Porque é um aprendizado, né? Essa questão da meditação é um aprendizado que pode servir para todo mundo, né? Todos nós podemos ter benefícios com isso. Então, para encerrar, Simone, a gente te agradece mais uma vez ter disponibilizado seu tempo conosco. Camila, obrigado pelo depoimento, acho que enriqueceu muito para a gente fechar aqui hoje. Edmilson, a Rosinha, todo mundo, os alunos que participaram, os pais que participaram. E o Colégio Universitário quer deixar claro que está à disposição. O colégio, a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir os pais, quer ouvir os alunos. Edmilson como coordenador, eu como do marketing, estou para ouvir também o que for preciso. Diretora Raquel, estamos todos à disposição. A linguagem, a ideia nossa é essa, né, Simone? Simone também está à disposição, o contato dela é fácil de localizar, o consultório é aqui perto do colégio, ou seja, fácil de acesso também. Então, gente, é isso. A gente queria agradecer. Acho que a Raquel quer falar umas palavras para fechar, mas é isso. Muito obrigado, realmente, pela participação de todos e acho que um momento que foi muito enriquecedor para todos nós, né? É isso, Pedro. Agradecer aos nossos alunos que participaram, às famílias, ao Edmilson, à Rosinha, a você que está conosco aí em todos esses momentos. E a Simone também. Um agradecimento muito especial, um abraço e beijos a todos. Fiquem com Deus, obrigada por essa participação. E vamos aí, estamos aqui, qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos acione. O Pedro já também disponibilizou aí todos os endereços nosso serviço, né? Então, estamos aqui juntos, não é isso? Beijo. Exatamente. Boa Simone, obrigado. todos. Uma boa noite aí para você, Simone. Valeu, hein? Tá, obrigado para vocês também. Um abraço para todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, hein? Tchau, Camila. Tchau, tchau, gente. Boa noite. E conte sempre conosco. Estamos aqui à disposição sempre, tá? Com o coração aberto e com o ouvido bem grande para ouvir também vocês, tá bom? Tá bom. Boa noite. Tchau, tchau a todos. Tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Camila. Obrigada pela presença. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.